Deixa eu, ó, então vocês que entraram agora, eu queria que vocês olhassem na página, eu já estou compartilhando aqui com vocês, ó. Esse é o tópico 21, simulando a redação do Enem. O que eu fiz aqui? Deixa eu adiantar para vocês. Eu quero fazer uma simulação, já começando hoje, né? Principalmente para quem está no terceiro, caso da Ana, o Enem de vocês está chegando. E a parte teórica, o principal eu já dei para vocês, agora são as peculiaridades, tá? A questão de estilo, são coisinhas pequenas que eu vou continuar passando, né? Trabalhar com vocês mais nas citações também, mas o principal vocês já têm, mas eu preciso treinar isso com vocês. Então eu fiz um resumão aqui, vocês devem estar vendo aí na tela, de tudo, do curso inteiro até agora. Né? O que vocês precisam para fazer. Então hoje eu queria assim, vamos fazer de conta, né? Que é um dia da redação do Enem. A gente chegou, nós entramos na sala lá, né? Eu também vou fazer o Enem esse ano, ano que vem, né? Em janeiro, e então vocês receberam o caderno de questões. Então, o que fazer a partir daí? Eu coloquei 8 itens, que são os itens básicos que vocês precisam lembrar na hora. Acho que a maioria até desnecessário, né? Mas eu quis colocar. Então, a primeira coisa que é importante para vocês na prova do Enem, é importante vocês, antes de chegar no local, vocês já terem em mente se vocês vão preferir fazer a redação no início da prova ou no final. Tem diferença? Tem. Né? Quais são as diferenças? Geralmente, quem deixa fazer a redação para o final é um aluno que já está melhor, num nível um pouquinho melhor, porque ele vai estar mais cansado mentalmente. Quando você deixa para o final, você faz, apesar do primeiro dia ser um dia mais de humanas, né? Mas você se cansa mentalmente respondendo, você fica com algumas dúvidas, né? Então você chega um pouco mais cansado, né? Em algumas pessoas isso afeta a qualidade da redação, em especial a criatividade. Em outras não. Então, geralmente se a pessoa não é tão boa em redação, ou se ela é uma pessoa que sofre com criatividade, o ideal é fazer no começo. Né? Não existe uma regra, né? O que é melhor e o que é pior. Talvez todos vocês que estão num padrão até legal, interessante de redação, seja interessante vocês fazerem no início, né? Mas aí também vai de cada um de vocês. Mas primeiro é isso. Então vocês já vão chegar lá resolvidos como fazer. Então se vocês resolveram, tá? Eu vou fazer a prova no início, pega o caderno, vai direto na redação. E do onde a redação vai estar? Depende do caderno, tá? São 4 cores. Cada cor a redação vai estar no lugar, eu já falei para vocês, eles misturam, as questões são as mesmas, mas eles misturam a ordem pela questão da cola. Então, em alguns de vocês, a redação vai estar logo no começo, e outros vai estar no final, vai ser a última coisa. Então, se vocês optarem em fazer a redação no início, já localizem de cara onde está essa redação, tá? E já vão, então, tá bom. A redação está lá, nem olhem o restante, as outras questões, tá? E já vão direto na redação, primeira coisa que você vai fazer, então. Se abriu, você viu lá todos aqueles textos, você vai ler atentamente o tema. O primeiro que vai aparecer para vocês é o tema da redação. Em alguns Enems, eles passam o primeiro texto motivador e deixam o tema para o final. Não é regra, tá? Depende do Enem. Tem Enem que o tema já está logo de cara, tem Enem que tem o texto motivador e no final tem o tema, tá? Já tem as duas maneiras. Mas a primeira coisa, leia atentamente o tema, tá? Dá uma lida, ainda sem ler o texto motivador. Eu entendo desse tema? Eu domino? Será que eu percebi mesmo tudo que o tema quer? Eu estou com dúvidas? Geralmente vocês vão ficar com dúvidas. A não ser que seja um tema muito fácil, como o do ano passado, vocês vão ficar com dúvidas, né? Aí, o item 3. Né? Essa parte é muito importante. A leitura dos textos motivadores, tá? E aí eu queria pedir para vocês, isso que eu escrevi aqui é muito importante. Tentem, na hora do texto motivador, tirar a cabeça do resto da prova. Se você já fez alguma questão antes, está pensando que ela esqueça, tá? É muito importante vocês prestarem atenção no texto motivador. Então, leia o texto pausadamente, devagar, né? Com a mente, né? Claro, né? Sem ler em voz alta, porque não pode. E refletindo sobre o que você está lendo lá. No mínimo, gente, 2 vezes. Tem gente que lê 3 até, tá? Porque o texto motivador, isso é batata, tá? Vocês vão ler uma vez. Na segunda leitura, certamente vocês vão pegar alguma coisa, alguma estatística que passou despercebida, alguma frase na primeira leitura. Desculpa, então, é muito importante vocês fazerem a leitura desse texto ao menos 2 vezes, tá? O ideal é até 3. Prestem muita atenção nas estatísticas que vão estar no texto motivador. Todo texto motivador de todo Enem tem estatística, e ela não está lá por acaso. Tem estatística que vai estar explicada, tem estatística que não. Vai estar o gráfico lá para vocês. E se está dessa maneira, até melhor. Porque é para vocês interpretarem e colocarem na redação. Né?
Então, essa talvez seja uma das partes mais importantes, né? E aí, esse texto certamente vai tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o tema. Então, você viu o tema, você não entendeu direito, o texto motivador vai te indicar o caminho. Porque se o texto motivador está te levando para uma linha, é aquilo que eles... Nenhum texto motivador está lá por acaso. Tá? Os textos motivadores estão lá para mostrar para vocês a linha de raciocínio que vocês têm que seguir. Então, eles querem que você vá naquela linha. Então, teve um... Foi nem de 2 anos atrás, que teve aquela questão da... manipulação pela mídia, né? Puxa, o tema estava muito abrangente, mas no texto motivador estava a explicação. Estava onde que eles queriam. Eu não sei se vocês recordam, tinha a palavra algoritmo, eu acho que em 3 dos 5 textos motivadores. Então eles queriam que você falasse de algoritmos, né? Não, como eu falei, não está por acaso tudo aquilo lá. Tá? Então, até que tranquilo, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma. Vocês estão vendo a tela compartilhada aqui, né? Só para eu saber. Ok. Deixa eu voltar lá então. O quarto, que é aí que alguns de vocês entraram depois, né? A Camila, acho que quando entrou, e o Andrei, eu já tinha passado o mapa mental. Aí eu quero trabalhar com vocês hoje isso, tá? Então você lê o tema, lê o texto motivador, já está mais tranquilo ou tranquila, já sabe o que vai fazer. E agora vamos começar, de fato, a fazer a redação. Primeira coisa, a redação, mapa mental. Do mapa mental, como o nome fala, na minha mente ou por escrito. Façam por escrito, tá? A questão da gente construir o mapa mental só na mente é só num nível muito elevado de redação. Só. Tá? Quando você já está naquele padrão de 900 para cima, você sabe que você não vai esquecer. Então, faça o esqueminha do mapa mental que eu expliquei para vocês na aula passada. Aonde que eu vou fazer esse esqueminha? Você pode fazer um rascunho, você pode pegar o caderno de questões, acho que vocês sabem disso, vocês podem rasurar, escrever da maneira que quiser. Tá? Vocês, inclusive, depois de acho que 3 horas de prova, vocês podem levar esse caderno para casa. Antes disso, não. Se vocês saem antes do tempo mínimo autorizado para o caderno, vocês têm que deixar o caderno lá. Mas se passou de 3 horas, você pode levar para casa. Então, não se preocupe em rasurar. Ache um espaçozinho lá e faça um mapa mental. Tá? Depois a gente volta nessa questão do mapa mental. O quinto item, você consegue lembrar de alguma citação, alguma fábula, alguma lenda da mitologia que pode agregar na tua redação? Gente, isso aqui eu já vi muita redação de Enem assim. Veio o tema, você na hora lembrou, puxa, tem essa frase aqui desse autor que me veio à cabeça e eu quero colocar. Aí você começou a escrever redação, acontece isso. Depois você esqueceu a frase, ou você esqueceu como ela era, ou pior, você esqueceu de quem era a frase, né? Você, na hora, você conseguiu lembrar de alguma frase que você entende que pode, já escreva a frase lá num lugar solto. É importante isso também, questão de memória, tá? Escreva para você lembrar, depois você ter mais segurança, que você não vai esquecer dessa frase do autor, tá? Ou da mitologia. Ah, você acha interessante citar, sei lá, a lenda de Perséfone, alguma coisa da mitologia que você acha Ariadne, né, história, sei lá, o Minotauro, alguma coisa que você quer fazer uma analogia, coloque lá. Analogia, Minotauro, uma interrogação. Isso está no mapa mental também, né? Para você lembrar que você pode fazer isso depois. Isso é importante, tá? Então, passou do quinta etapa, a sexta etapa, que é a introdução. A partir de agora, o sexto, sétimo, oitavo, é aquela parte mais roteirizada, tá? Que até dá para sair disso, mas você tem um porto seguro, né, para se basear nele. Então, a introdução, já falei para vocês, há várias maneiras de fazer a introdução. Você pode começar fazendo um questionamento para você responder depois, né? Eu percebi que a Júlia gosta de fazer muito nessa linha. É importante você construir essa introdução. Então, você pode começar já de cara com a citação, tá? Se você puder fazer isso, é até melhor, porque você vai mostrar para o teu corretor que você está no padrão, olha, eu sou uma pessoa acima da média. Isso faz diferença. A pessoa que corrige, ela está corrigindo 100, 200, 300 redações naquele dia lá. A hora que ela vê uma redação um pouquinho acima da média, ela, opa, aqui eu vou prestar mais atenção. Então, se você já começa com uma citação, já é bom. Ou com uma analogia também, é interessante. Vocês podem reparar nas redações nota 1000, eu acho que eu não mandei esse ano ainda o arquivo para vocês, eu vou mandar, de todas que eu tenho, e muitas delas, acho que mais da metade, as pessoas começam com a citação ou com analogia ligada a alguma fábula, alguma coisa da mitologia, tá? Por quê? Porque elas querem mostrar para o corretor que elas estão no padrão acima. Então, mas o que é importante ter na introdução? Vocês saberem, não percam muita... Não, tem gente, eu já vi isso, eu falo em algumas redações de vocês, vocês já querem na introdução começar a explicar. Gente, introdução não é isso. Introdução, o nome já fala. É só para você jogar as suas ideias e principal. Jogue a tua ideia principal, sem explicar. Só jogue. Então,
Qual é o teu ponto principal? No mapa mental, meu ponto principal vai ser esse. Já coloque. Já faça perguntas, se for o caso, né, disso daí, mas não explique. Você vai explicar isso depois, no parágrafo seguinte, tá? No desenvolvimento. Então, a introdução é isso, de 3 a 5 linhas, tá? Não menos nem mais do que isso, e jogando a ideia principal. Depois você vai defender essa ideia, a tese, né? O desenvolvimento, já falei para vocês o segredo também. Peguem 2 ideias, no máximo 3, coloque a ideia, explique a ideia. Coloque a segunda ideia, explique a segunda ideia. A terceira ideia, explica. Ou então 2 já está bom, já está mais do que o suficiente. É aqui que vai estar a maior parte da redação de vocês. É o corpo, a coesão. O que é a coesão? Você colocar em ordem, né? Então você não vai colocar uma ideia, depois você joga a segunda, e você depois volta a explicar a primeira, você vai perder pontos no C3 e no C4 fazendo isso. Então sempre coesão. É isso, né? Colocou, explicou. Dessa maneira, tá? Que mais? E aí no final é a intervenção, que é a parte mais tranquila, né? mais fácil. Vocês podem deixar o último parágrafo, tem gente que coloca até 2 parágrafos para ela. O que vocês têm que lembrar na intervenção? Aquelas 4 palavrinhas: quem, como, onde, justificativa. Só isso, né? Então, quem são os agentes? Como que eu vou fazer isso? Onde? O onde não é obrigatório. Em alguns casos você tem que colocar ou não. E a justificativa, por quê? Né? Você tem que explicar. Por mais óbvio que seja, você tem que explicar. Daí é isso. E também a intervenção, lembrar que de 1 a 2 ideias, tá? Não passe 2, que vai ficar muito grande a tua redação. E se for uma, é bom colocar algumas subdivisões dela também, né? E, se possível, finalizar com a analogia que você citou antes, né? Ou fazer uma relação das citações. Como assim, Edu? Você começou falando da mitologia grega? Faça um fechamento disso. Isso aqui eu acabei até esquecendo de falar para vocês nas outras aulas, mas é uma coisa muito, muito importante, gente. A última frase da redação de vocês é extremamente importante. Por quê? Ela tem que dar uma ideia de fechamento, tá? Ela tem que fechar a argumentação de vocês. Então, eu percebo que às vezes porque a redação no final é como se fosse um mini livro, né? Um resumo de um livro. Então você tem que ter um fechamento, alguma coisa que impacte, né? Que feche o teu raciocínio. Então não adianta você só citar lá aquilo lá sem que então coloca um último pensamento seu final, coloca uma última, né? Ou então fecha com analogia, volta a citar aquela frase, explica melhor a frase que você citou antes, tá? Então o fechamento é importante, tá bom? Essa parte teórica aqui é tranquilo, né? Eu quero ver a gente praticar até agora. Deixa eu voltar lá. Aqui nenhuma. Então, olha, eu modifiquei um texto que eu já tinha passado para vocês, que é um texto que eu quero agora que vocês trabalhem junto comigo, tá? Primeiro, eu quero que vocês leiam com calma esse texto de redação, eu fiz agora. Eu peguei um tema de modelo carcerário, só que eu não quero que vocês... não sei se vocês chegaram a fazer, não sei se foi esse ano passado que eu passei essa redação, eu passo todo ano, né? Mas os temas anteriores era para a pessoa... citar, falar sobre o modelo carcerário brasileiro. Agora não, tá? Qual que é o tema que eu coloquei? Esse tema é difícil, não é um tema fácil, mas é um tema que uma hora vai cair no Enem, nunca caiu, tá? Como eu falei, aquela questão habitacional nunca caiu no Enem, vai cair uma hora, que é um tema de relevância nacional, e essa questão da criminalidade, do modelo carcerário também nunca caiu e vai cair uma hora, tá? E agora a gente está numa época bem propícia para isso, né, nos últimos anos. Então, qual foi o tema que eu coloquei? Olha lá. Alternativas ao modelo carcerário brasileiro como forma de diminuir a criminalidade. Não é um tema fácil. Pode falar. Quem pediu para falar aqui? O Edu, uma perguntinha o que é modelo carcerário mesmo? Prisão. É o modelo de prisão que a gente tem, tá? As prisões brasileiras, tá? Tá. É como a gente, por exemplo, o modelo carcerário você trata de como os teus presos, onde eles ficam presos, é tudo, né? O sistema, eles trabalham, eles não trabalham, eles têm que pagar alguma coisa, enfim, uma série de situações, tá? O modelo carcerário é isso, engloba tudo. Então, esse é um tema mais abrangente, né? Mas olha aqui, eu quero que vocês analisem o modelo carcerário como forma de diminuir a criminalidade. Aí eu peguei uma série de estatísticas, eu coloquei 5 parágrafos, tá? Para vocês entenderem. Eu, de propósito, coloquei muitas coisas soltas, que eu quero que vocês analisem e vejam o que vale a pena eu pegar daí, tá? Depois tem até um link que eu vou passar para vocês, que já tem até a resposta disso. Tem uma matéria que eu vi muito bem escrita, né? Que ela discute essa questão. O modelo carcerário nosso, ele incentiva a criminalidade ou ele ajuda a diminuir? Essa é uma discussão que vocês têm que ter também, tá? Analisando o tema. Eu vou ler junto com vocês, tá?
Depois, primeiro só dando algumas dicasinhas, depois eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Eu quero fazer esse mapa mental junto com vocês, tá? Então começa assim. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam as pessoas às prisões no Brasil, com 28% da população carcerária total. Essa estatística vocês têm que saber, porque qualquer tema ligado à prisão, se não for citado, vocês têm que saber isso, tá? De praticamente um terço, quase um terço da população das pessoas presas no Brasil estão presas por questões de drogas, tá? Crimes ligados às drogas. Então não tem muita gente que acha que o principal não é assassinato, é drogas, né? Que mais? Somados, roubos e furtos chegam a 37%. Passa porque você soma os dois, né? Os homicídios representam só 11% dos crimes que causam prisão. Agora, esse dado é desse ano, tá? Em 2020, a nossa população ultrapassou os 209 milhões, é uma expectativa. E olha a população carcerária, 773 mil presos no Brasil, né? Juntando delegacia e unidade prisional, né? É muita gente, né? O custo hoje para o país para manter essa população carcerária está estimado em 2,5 bilhões de reais por mês. É dinheiro, né, gente? De todos os homicídios no mundo, 11% ocorrem aqui no Brasil. Só que o Brasil tem menos de 3% da população mundial. Então, acontece muitos crimes aqui no Brasil. É uma estatística, né, até espantosa, né? Muito acima da média mundial. Quem são as pessoas vítimas de homicídio no Brasil, né? O somatório de pretos e pardos representa 50,7%, mais da metade, né? Em 2013, era 72% das vítimas de homicídio no Brasil, pretos e pardos. Outra estatística agora. Entre 2005 e 2012, a população carcerária brasileira cresceu 74%, né? Quase dobrou. O número de presos subiu de quase 300 mil para 515 mil nessa época, hoje já está em mais de 700 mil. Esse dado é importante. A maioria dos presos no Brasil, eles têm entre 18 e 29 anos, negra, e cumpre penas entre 4 e 8 anos por crimes contra o patrimônio ligados a drogas. Esse é o perfil da maioria das pessoas presas no Brasil hoje. Cerca de 38% da população carcerária estão presos em caráter provisório, ou seja, ainda não foram julgados. Esse dado é muito importante para a redação de vocês. Olha que interessante. Quase 40% dos presos no Brasil hoje não foram julgados ainda. É aquela prisão provisória que você prende até o julgamento, né? É muita coisa. Eu não vou dar o caminho, eu só vou citar para vocês analisarem e depois perceberem como fazer isso. Que mais? Entre os condenados, enquanto 69% cumprem pena em regime fechado, só 31% estão nos regimes semiaberto ou aberto. Geralmente quem tem dinheiro, né? Que consegue essa progressão penal. Então, 70% ainda faz em regime fechado. E aí tem um pensamento aí desse entrevistado, né? O que o cara falou? Houve uma explosão no número de prisões que atinge um público muito específico. Então, quem é o preso hoje? Homem com escolaridade baixa, negros ou pardos e jovens, né? Quem falou isso foi o coordenador de área de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, o Bruno Langeani. Para ele, no Brasil, prende-se muito e mal. Por que isso, né? Já entre brancos e amarelos, o índice foi de 26%. Por fim, a taxa de jovens negros vitimados é de 79,4 por cada 100 mil habitantes. Nas regiões Nordeste e Norte, os negros representam 83,3% das vítimas com idade entre 15 e 29 anos em 2013. Gente, essa é uma redação, não é fácil porque tem uma série de caminhos que vocês podem ir. Vocês podem falar até da questão do racismo estrutural, que está muito em discussão agora. Vocês podem querer entrar, né? Na questão de que já há um preconceito natural contra as pessoas de pele negra ou parda, né? Já existe isso, inclusive por parte da polícia. Eles correspondem a boa parte da população. O principal, analisar a questão social disso, tá? E assim, dá para vocês entrarem em questões de abordagem disso, mas vocês não podem fugir, não quero dar muito caminho, do tema. Então, o que a palavra alternativa já fala aqui? O que a gente pode... Quando você coloca alternativa, já dá a entender que o que tem agora não funciona. Tá? Então, como fazer em relação ao modelo carcerário para diminuir a criminalidade no Brasil? Então, quando eu falo em alternativas, é alguma coisa distinta do que tem hoje. O que tem hoje? Nós estamos prendendo principalmente pessoas ligadas a tráfico de drogas, pessoas novas, 70% fica em regime fechado, só um terço sai. Aí, gente, tem tanto questionamento que dá para fazer. A questão, por exemplo, do preso sair para trabalhar ou não, né? Até de
preso que tiver condição pagar pela própria, não sei, né? Maioridade penal, vocês podem entrar nessa seara, é uma seara difícil, mas vale a pena. Diminuir a maioridade penal vai ajudar nisso daí? Não sei, não tenho a resposta, mas vocês podem escrever sobre isso. Viram como é difícil? Então, deixa eu voltar lá aqui. Tá? A primeira coisa que eu quero, vamos fazer esse mapa mental? Vamos fazer agora? Eu queria que vocês parassem, então, lessem com calma novamente, tá? Vocês, a segunda leitura, a primeira foi comigo, cada um no texto motivador. Construam um mapa mental. Hoje eu quero só isso, eu quero ver esse mapa mental de vocês dessa redação. Tá? Eu queria que vocês construíssem e fossem colocando aqui para mim, aqui nos comentários, tá bom? Oi, Júlia, agora que eu estou vendo aqui, boa tarde. Então vamos lá, o mapa mental, deixa eu até voltar no tópico do mapa mental, até para ajudar vocês. Júlia, eu já conversei com o pessoal sobre a sua ideia, tá? Eu vou mandar por escrito para o pessoal votar e aí a gente, eu passo o que a maioria quis, aí a gente vê se a gente começa ou não o presencial. Eu estava conversando com eles agora, a Júlia também, sobre o Iago, ele não vai poder mais assistir a aula e ele pediu para se a gente dá a possibilidade de trocar a aula para sábado. Eu também vou fazer essa consulta com vocês, se vocês quiserem, para mim é indiferente. O Iago é da sala de vocês. Deixa eu achar o mapa mental aqui para colocar. Essa aula do mapa mental talvez é uma das aulas mais importantes para a redação de vocês. Deixa eu ver onde ela está aqui. Aula 7. Ó, esse é um modelinho, está aqui, vocês estão vendo, de mapa mental. Tá? Aqui a pessoa já colocou até a interpretação, o que você entendeu. Se você tiver dificuldade, se você achar que é um tema muito difícil, você pode colocar aqui, mas não é necessário. O brainstorming é interessante. O que é o brainstorming? Né? Tudo que vem à sua cabeça sem você julgar se está certo ou não. Então, você lê o tema, lê o texto motivador, já começa a colocar suas ideias aí. Tá? Faz uma lista de 10, 15 ideias, vai escrevendo, isso aí, depois você começa olha, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. O brainstorming é importante, porque muitas vezes a redação Enem tem isso, tá? Tua mente fica assim, a mil. Você vê um monte de coisa e, às vezes, aquilo mais importante você acaba esquecendo depois na hora de passar para o papel, né? O terceiro item é a seleção e organização. Aí você já começa a pegar o que está no brainstorming, né? Como que você vai selecionar isso daqui? Que mais? As 3 partes importantes da redação. Na introdução, você coloca aqui o que você quer falar na introdução. Se você vai citar alguma frase, já coloca aí, tá? A maneira mais ou menos que você quer construir a tua redação. O que é a tua tese, a tua ideia principal. Já coloque aqui, tá? Isso para mim é importante. Eu quero que vocês coloquem a tese de vocês aqui, qual é a ideia principal de vocês, sem explicar, tá? Eu quero um mapa mental mais ou menos nessa linha aqui. No desenvolvimento, coloquem os 2 tópicos que vocês acham interessantes, mais 2 ideias que vocês querem defender. O que é 2 ideias? 2 pensamentos, 2 pontos de vista que vocês têm, que vocês querem defender na redação. Coloquem seus pontos de vista, não precisa explicar, só coloquem os pontos de vista aí. E na conclusão, é a intervenção de vocês. Qual é a ideia que vocês têm, tá? Já coloquem os agentes. Quem, né? Aqui ele fez diferente. O meu é o quem, como, onde e justificativa. Ele coloca para quê, mas enfim, isso é de menos, né? E já faz um modelinho aí. Quem são os agentes? Já vai colocando. Tá? E, como eu falei, essa redação não é fácil. Tá? É 4h37. Não vou dar muito tempo para vocês. Eu quero dar uns 10 minutos para vocês construírem esse mapa mental, porque aí eu quero discutir com vocês isso, tá? O mapa mental ainda na aula de hoje, tá bom? Tranquilo? Então, vocês já podem ir começando e digitando. Não precisa ser o mapa mental daquela maneira, tá? Podem fazer se para vocês um mais simples serve, mas eu quero... O mapa mental é isso, tá? É o resumão de tudo que vocês querem desenvolver nessa redação. Por quê? Se a tua argumentação tá falha, se a tua ideia principal tá errada, isso já vai atrapalhar a redação toda. E aí eu quero ver, já de cara de vocês, quais são os pontos de vista que vocês vão defender nessa redação. Tá? Eu vou ficar em silêncio aqui, então, nos próximos 10 minutos. Vou desligar meu microfone, inclusive. Se alguém tiver alguma dúvida durante esse próximo tempo, me chame aqui. E aí eu coloco novamente o microfone, tá bom? Eu já terminei e eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu tenho médico hoje, mas aqui eu fiz rapidão só para ter uma noção, assim. Ficou bem bagunçado, mas vou fazer do meu jeito. Quer que fala?
Pronto, então, mapa mental é isso. Pode, ou escrever, o que fica mais fácil para você. Tá. Eu comecei primeiro na conclusão. Eu vou citar o ProErd. Eu lembrando que você falou para mim naquela aula que eu escrevi redação. Aí você falou que eu poderia citar o ProErd, porque o ProErd funciona. Querendo ou não, funciona. E meio que pode reforçar na conclusão. E na introdução, eu vou fazer assim do jeito que eu sempre faço. Começando a pergunta? Escrevendo do jeito que eu entendi, usando meu conhecimento, fazendo a pergunta. Aí eu ia usar as porcentagens, como pegar as porcentagens, não copiar do texto de apoio, mas pegar as porcentagens e colocar lá e planejar outra forma de argumentar sobre elas. Só toma cuidado, Júlia, para você não demorar, não citar muita coisa aí, tá? Que isso é mais importante. Lembra que o principal é na introdução você colocar o teu ponto principal. Você já chegou a pensar qual que é o teu ponto principal? Eu estava pensando em puxar. Eu não cheguei a pensar muito, mas eu ia falar do sistema carcerário em geral. Eu também ia poder citar um pouquinho das pessoas, que você acabou de falar, que estão que nem teve julgamento ainda, que não teve audiência. Então, até para explicar melhor, então, o ponto principal é a tua ideia principal do texto. Então, se você achou que, por exemplo, o que chamou mais atenção era a questão da prisão temporária, dos 40%, ótimo, você pode bater. Então, o ponto principal é onde você mais vai bater na tua redação, o que mais você vai defender. Então, se é esse, já coloca. Ó, por exemplo, chama atenção isso, né, a questão da... Porque aí o corretor já vai entender que você vai depois escrever sobre aquilo. Você fez uma coisa no começo, Júlio, que é muito importante, até para passar para os outros. Não tem uma ordem para você fazer um mapa mental. Comece pela primeira coisa que vem na tua cabeça. Então, se na tua cabeça já de cara já veio o ProErd, já veio a intervenção, já faça o ProErd, tá? Para você não... Ou até coloca com brainstorming também, né? Não existe uma ordem, eu vou começar pela introdução, não. Já coloque pelo que vier na tua cabeça, que você já quiser organizando, já coloca no mapa mental. Tá bom, o que mais você colocou? Só isso. Eu ia pensando que eu sempre coloco pergunta. Eu gosto de fazer pergunta e responder pergunta. Uhum. Eu acho que eu falei, quando eu fazia redação, eu fazia dessa maneira também. Ok, mas assim, lembra, né? Faça a pergunta na introdução, mas responda essas perguntas no desenvolvimento depois, né? Começa e sempre pela ordem também, tá? Pela coesão. Não, tá ok. A princípio, o teu mapa mental tá tranquilo, tá? O ProErd vai ser tua... Só que assim, o ProErd é uma coisa só, é bom, né? Tenta pensar em alguma coisinha a mais, além do ProErd, né? Para o que pode fazer para... E assim, eu pedi para focar no sistema carcerário. Então, você tem que discutir também o sistema carcerário. Esse método de prender mais gente ligada à droga funciona? Vocês acham que, por exemplo, quem tem, como já está até acontecendo de um tempo atrás, né? Quem é preso com uma quantidade menor de drogas deveria ficar preso? Ou não, poderia ser solto, poderia fazer mais trabalhos comunitários, tá? Não existe uma resposta, tá? Sim ou não para cada um. Estou falando para... Eu mesmo não tenho posição definida sobre isso, tá? Vocês podem... Esse tipo de redação é importante, gente. Vocês podem defender várias linhas, até a maioridade penal. Você pode defender que deve-se baixar a maioridade penal, ou você pode defender que não, que vai até piorar, né? Mas, assim, o importante é a argumentação que vocês vão ter. Então, essa é uma situação que não é uma questão de você ser de esquerda ou de direita, é de você entender ter um ponto de vista e argumentar com fatos, né? Tá? Então é por isso que eu gosto muito desse tema, por isso, tá? Tá bom, Júlia. Assim, eu vou te pedir então, se você puder, faça essa redação e mande na plataforma depois para mim, tá? Tenta colocar no papel. Tá. Eu quero discutir com vocês depois isso aí melhor na próxima aula. A aula de hoje já ia ser aula de 2 horas, mas como eu fiquei 2 semanas sem aula, eu vou dar de uma ainda. E aí, depois eu vou mandar o questionário para vocês. Dependendo do que vocês me responderem, eu já vejo como que vai ser a próxima aula, se vai ser final de semana, continua agora, se vai ser de 1 hora, 2. Eu fazia o que vocês quiserem, tá? A maioria que vocês quiserem. Tá. Tá bom? Agora eu vou ter que ir, tá? Tá bom, tchau, obrigado. Obrigada. Tá bom. E a Ana e a Camila, então, vou dar mais 3, 4 minutinhos. Se algum de vocês estiver pronto, quiser escrever ou falar, também tá
Fique à vontade. No caso, o meu já tá acabando, só que é muito presa na internet. Certo, eu coloquei bem assim, ó. Na introdução, eu pensei em colocar aquela frase do Karl Marx, que é a história da sociedade até os nossos dias, é a história das lutas de classe. Eu queria contextualizar essa frase com uma parte do texto de apoio, que eu ia usar para contextualizar, né, o tema, que a maioria tem entre 18 e 29 anos e é negra. Daqui, ó, desenvolvimento, eu ia colocar a maioria da população carcerária é jovem e negra, escolaridade baixa, e 38% da população carcerária ainda não foi julgada. Eu queria usar esses pontos para poder utilizar no meu desenvolvimento. A intervenção eu pensei aqui, ó, tendo em vista que a maioria dos criminosos são jovens, as escolas deveriam realizar campanhas em conjunto com o ProERD, no caso, dos institutos, para alertar e evitar os jovens de irem por esse caminho do crime. E também o governo poderia dar mais atenção para as condições econômicas dos afrodescendentes e pardos, providenciando apoio às famílias com doações para ajudar os jovens economicamente, fazendo eles não precisarem se virar para drogas ou tráfico para conseguirem dinheiro. Você tem que tomar um cuidado só com isso aí, Camille, que dependendo da maneira que você escreva, pode subentender a ideia de que apenas essa parte da população está sujeita a isso, de que eles, né? Eu entendi até que eu sei que não tem nada a ver com isso, mas toma só um cuidado. O teu início foi muito bom. Você citar o Marx, ainda mais a questão da luta de classes, é forte, tá? Mostra que você tem conhecimento e até interessante a maneira. Eu quero ver como que você vai desenvolver essa ideia tua, tá? O início está perfeito. Na introdução, pelo que eu entendi, você vai citar alguns pontos que chamaram atenção, como a dos 40%, e a questão da etnia, né, da população que está presa, ok também. Tá? E a intervenção também, tá? Tá uma intervenção interessante. A única coisa, assim, até agora, eu gostaria de ver na tua redação e na da Júlia também, uma discussão também sobre a questão do o sistema carcerário, o sistema prisional, porque o tema pede isso, né? Então, assim, o tema dá a entender que o nosso sistema prisional não é bom. Né? Por que ele não é bom? Tá? Algumas ideias lá. As pessoas ficam presas muito tempo no regime, em regime fechado, menos de um terço sai em regime semiaberto. Eles poderiam começar a entrar por isso, tá? Tem aquela discussão também que geralmente quem sai no semiaberto é quem tem mais condições. Eu não botei essa estatística aí para não ficar muita coisa, mas eu vi uma outra lá que também ele faz uma correlação entre o poder aquisitivo de quem está preso e sai para o semiaberto e quem não está. Então lá fala o seguinte, de maneira geral, as pessoas de mais baixa renda elas são as que menos saem nesse regime de semiaberto, porque elas sequer têm conhecimento que pode acontecer isso. Elas pegam um defensor público, que não está nem aí para elas, né, que não vai lá. Então, essa também pode ser uma discussão, mas eu gostaria de ver na redação de vocês também essa questão do sistema carcerário. Tá? O nosso modelo é bom? Não é bom? O que pode melhorar? Temos que fazer penas maiores? Penas menores? O nosso sistema, ele educa ou ele ajuda a formar mais bandidos ainda? Né? Então, olha como é um tema complexo, né? Então, se der, Camille, tá? Para você na redação citar alguma dessas coisas também seria importante, mas o resto tá ótimo, tá? Tá bem estruturadinho. Eu estava pensando em citar essa situação do sistema carcerário com a parte de desenvolvimento que fala que 38% ainda não foram julgados. Uhum. E também, isso é fundamental, tá? Isso aí não está lá à toa, né? Então, poxa, quase 40% o pessoal nem foi julgado ainda e já está preso. Será que esse modelo serve? Aí também não está lá, mas vocês podem entrar naquela questão do julgamento de custódia, né? Se vale a pena, se não vale a pena, se está funcionando ou não, né? Então, enfim, dá para ir por vários caminhos, tá? Eu vou te pedir também, Camille, então, para você fazer essa redação, tá? Se você puder, e me mandar pela plataforma, que na aula que vem eu vou dar teoria, mas eu também quero discutir essa redação, porque essa é uma redação muito ampla. E eu já vou começar a fazer com vocês, além das redações de vocês, eu vou fazer um modelo meu, que eu entendo que seria um modelo interessante de redação. Até para vocês, eu não sei quem me pediu isso em alguma aula aqui, algum de vocês me pediu se eu posso dar, além de corrigir de vocês, dar um modelinho. É um modelo, né? Não é para seguir aquilo lá, mas eu vou começar a fazer também, tá? Como eu faria uma redação dessa. Vou começar para ajudar. Tá bom? Obrigado, então, Camille. Deixa eu ver da Ana aqui, vamos lá. Você falar sobre poder e política. O quê?
Forte também, Ana. Hobbes e Weber, a teoria dos três poderes. Tá mesma. Que bom, assim, todas vocês citaram a questão dos presos provisórios, né? O argumento da conclusão seria dar maior chance de empregos em uma nova vida para aqueles que saem da prisão. Isso é importante também, tá? É uma intervenção interessante. Já tem até lei disso, né? A lei tem o... Eu não sei se para concurso público tem essa porcentagem também, de você ter que reservar para presidiários. Inclusive, tem leis estaduais sobre isso daí, que elas são bem controversas, mas é um caminho interessante, tá? Que mais? Aulas para aqueles que não conseguiram... Tá aí, interessante também, o governo da ajuda. Muito boa a tua intervenção, tá, Ana? Você falou que ficou confuso e não ficou, não. Gostei muito da tua intervenção. Eu vou pedir a mesma coisa, tá? Coloca na redação, faça a redação. Para mim, depois eu mande pela plataforma, tá? Gostei muito da tua intervenção. O desenvolvimento você não colocou ainda aí, né? Mas assim, só pelo que você colocou no início, dá a entender que vai ser uma redação bem interessante. Eu quero ler também essa redação, tá? Eu vou pedir então para você e para a Camille, as duas, né? Se puder, durante a semana, né, se não for muito trabalhoso para vocês, eu sei que vocês estão em semana de provas, né? E sexta ainda tem a segunda chamada, mas façam no sábado, no domingo, ou então na semana que vem, que vai ser mais tranquila. Vou sim, Ana. Ela já está no portal, se eu não corrigir. Vou sim, eu corrijo, já mando pelo portal, e se você quiser, eu faço os comentários durante a próxima aula, tá? Obrigado então, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Camille. Por hoje é isso, eu vou encerrar. Depois eu mando o questionário mais tarde para vocês, tá? E aí, semana que vem, a gente define se continua mesmo na quarta, se a gente passa para o final de semana. Para mim, como eu falei, para mim é diferente. O que ficar melhor para vocês, tá? Obrigado, então. Alguma dúvida hoje? Não, né? Acho que foi tranquilo, né? Tchau, então, Camille e Ana. Então, até a próxima aula, tá? Boa semana para vocês e boas provas nas que faltam ainda.